E aí pessoal, meu nome é Ricardo, essa aqui é minha esposa Rafaela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que a gente recusou uma proposta de Portugal e aceitou essa da Polônia e acabou se mudando pra cá. Acho que a gente não comentou aqui ainda, mas antes de aceitar essa proposta da Polônia, a gente tinha acabado de ser aprovado num processo seletivo para Portugal. Então a gente estava por mandar a resposta para Portugal e quase no fim desse processo seletivo para Polônia, que estava praticamente tudo certo, que a gente só precisava falar mais com o gerente lá e já ia acabar todo o processo seletivo. Então a gente estava nessa dúvida. A gente mandava um ok para Portugal ou a gente continuava nessa na Polônia? A gente estava cogitando Portugal principalmente porque ia ser a minha primeira vez trabalhando fora do Brasil. Ia ser a nossa primeira vez se mudando para conhecer outro país, viver outra cultura, né, viver outra língua, digamos assim. E essa parte da língua, eu estava bem preocupado com ela. Porque no Brasil eu já tive experiências de reunião, né? Reunião de trabalho falando inglês, mas durava o quê? 1, 2 horas e pra mim era um pouco estressante, sabe? Ficar numa reunião tendo que pensar em inglês, responder em inglês. Pra mim era complicado. Eu tava um pouquinho inseguro sobre será que eu vou conseguir aguentar ir pra uma empresa e ter que falar 8 horas por dia em inglês e ter que sair na rua e me virar no inglês em restaurante e esse tipo de coisa. E a preocupação de que talvez no restaurante ou na rua eles não fossem entender inglês também, né? Isso. Como a gente ia conseguir se comunicar com quem não fala inglês ou português. Isso. E daí que a gente pensou? A gente pensou, talvez, para fazer um teste, seria melhor primeiro se mudar para Portugal. Sim. Porque lá a pessoa com certeza ia ter que acabar falando inglês. Ainda mais que essa empresa que estava me contratando, queria me contratar, era uma multinacional também, então nas reuniões eu ia ter reuniões em inglês. Mas o dia a dia dentro da empresa, provavelmente assim, em português. Eu ia sair na rua e ia falar um português. Um português estranho, mas ainda assim português. Não dá pra se entender bem. Uhum. Acho que dá pra dizer que nós somos um casal que gosta de ser bem seguro nas coisas que faz. Até antes de sair do país, a gente não morava junto. A gente pensou, beleza, vamos fazer um teste, vamos se mudar aqui dentro do Brasil ainda, morar juntos por 1 ano, né? Vamos ver se a gente consegue. No mínimo 1 ano, vendo o que dá. Porque se der uma coisa errada, a gente tem a família por perto, né, e tudo mais. A gente fez o teste, deu certo, depois de 1 ano, né, a gente resolveu sair. E daí que a gente tá pensando, talvez fosse mais seguro fazer esse passo um pouco mais curto, né, ir primeiro para Portugal, aí ver como funciona outra cultura, né, um outro ambiente de trabalho. Porque essa mudança de país já ia ser complicado, né? Você preparar tudo, documentação, burocracia. Se a gente conseguisse tirar mais esse elemento da língua, pra gente ia ser mais fácil, né? Ainda mais que a gente não tava tão seguro sobre isso. Esse era o maior ponto que a gente tava cogitando em Portugal. Era o ponto a favor de Portugal. E quais foram os pontos que influenciaram a gente a abrir mão de Portugal e acabar escolhendo a Polônia? O principal deles, eu diria, que foi o salário. Essa empresa que estava me contratando era uma empresa grande, o salário comparado com os salários de Portugal era um salário bom, porém Portugal ele tem a média salarial lá tá bem baixa. Sim, comparado com todos os outros países aqui na Europa, Portugal tá pagando bem pouco. Isso, alguns vão dizer assim, pagam pouco, mas o custo de vida é baixo. Sim, é verdade, o custo de vida é baixo. Para algumas coisas, por exemplo, o mercado é bem baixo, né? Uhum. Mas já apartamento é ridiculamente alto, vai quase metade do teu salário em apartamento. Isso. O custo de vida tá baixo, mas o salário também tá bem baixo. Então não tá valendo a pena. Tipo, claro que tem lados positivos disso, porque se tu pegar o nível de desigualdade de Portugal, ele é bem baixo, né? O pessoal lá que, digamos, que recebe salário mínimo não tá tão longe, assim, do cara que tá mais alto na hierarquia da iniciativa privada. Daí a vibe é o quê? Tá todo mundo na merda? Isso, a questão o nível de desigualdade tá baixo, mas... Porque tá todo mundo embaixo. Tá nivelado pra baixo, parado, em vez de estar nivelado pra cima. Esse aí foi um dos pontos contra a Portugal. E esse outro ponto que a gente tava pensando de dar esse passo mais seguro acabou virando um motivo pra não optar por Portugal, porque daqui a pouco a gente parou de conversar, mano, se a gente quer sair da zona de conforto, sair do Brasil... tem que sair logo de uma vez. Então vamos sair da zona de conforto, tá ligado? Vamos colocar no currículo que a gente foi pra um país que não falava a nossa língua materna, e que não tinha muitos brasileiros também. Que não tinha muitos brasileiros. Outro ponto que influenciou foi porque a gente queria sair do Brasil pra fugir um pouco do verão, sair um pouco do calor brasileiro de lá, daquela umidade e tudo mais. E Portugal,
falando com a galera de lá, os caras falaram que o inverno lá não é tão rigoroso. E o verão é quente. O verão é quente e tudo mais. E, tipo, ele não é tão úmido quanto o Brasil, mas comparado com os outros países da Europa, ele tem um alto nível de umidade, assim. Então, não ia ser tanto essa mudança de ambiente que a gente tava querendo. Porque quando a gente veio com o plano era pra se desligar do Brasil mesmo, pra ir viver outra realidade, sabe? E daqui a pouco a gente pegou todos esses pontos e comparou e viu, pô, se a gente acabar indo pra Portugal, daqui a pouco a gente não vai alcançar o objetivo que a gente queria quando a gente tava planejando essa mudança. Sim. A Polônia é meio que o oposto de Portugal, né? Não tem muito brasileiro, não é quente, o salário é melhor. E não falam nossa língua materna também. Sim, mas é o único lugar que fala a língua materna é Portugal. Claro que aqui tem um problema aqui na Polônia que a língua nativa não é inglês, sabe? Então tem esse problema. Mas pra nós é como se a língua nativa fosse inglês, porque se eu tô no trabalho eu falo inglês o tempo todo que eu tô lá. Se eu vou pra qualquer lugar eu falo inglês, ou se eu vou no restaurante eu falo inglês com o garçom, se eu vou no cinema eu falo inglês com a galera que tá me atendendo lá, então pra mim não faz muita diferença. E se eles não entendem, a gente não tem muito o que fazer. Se não entende, só lamento. Vale ressaltar que aqui a gente não tá falando que Portugal é uma merda. Não, na verdade, Portugal é um país maravilhoso. Eu diria que ele é sim melhor que o Brasil. E ele é melhor para os brasileiros que, digamos, vão lá para ganhar o salário mínimo. Eu acho que vale mais a pena tu ganhar o salário mínimo em Portugal do que no Brasil, porque, como a gente falou, o nível de desigualdade de Portugal é bem baixo. Então, se tu vai lá para ganhar o salário mínimo, você vai ter acesso a bastante coisa lá. Diferente do Brasil. No Brasil, se tu tem só o salário mínimo, cara, você não consegue nem alugar uma casa. Mas eu não recomendo Portugal se tu é sênior na tua área ou alguma coisa desse tipo. Eu não recomendo Portugal mesmo. A não ser que tu queira realmente ter essa mudança de plano, assim. Já, vou sair do Brasil, vou ver outra cultura, uma cultura parecida. Aí vale a pena. Mas pra estilo de vida, eu não trocaria um salário de sênior no Brasil por um salário de sênior em Portugal, vivendo em Portugal. Porque o estilo de vida, a qualidade de vida não ia mudar muito, não. Claro que em termos de estrutura do país ia ser melhor, mas em termos de economia e do lazer que tu ia ter... E poder de compra não ia mudar muito, não. Não ia mudar muito. Outro motivo que... eu não sei se ficou implícito, mas o principal motivo que a gente foi para Portugal é porque a gente não ia conseguir fazer uma economia muito grande. E a gente queria poder guardar mais dinheiro que tava guardando no Brasil. Queria poder viver uma vida melhor financeiramente do que a gente tava vendo no Brasil. Portugal ia prover isso, mas não dessa forma tão significativa quanto realmente a gente estava querendo quando planejou sair do país. Bom, galera, então é isso aí. Esses foram os principais motivos que levou a gente a recusar a proposta de Portugal e vir para a Polônia. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu, falou. Tchau, tchau.